Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. Então, o que Jesus vai tratar aqui com os discípulos é de coisas que iriam acontecer. Eu quero que você preste atenção na visão que os discípulos estavam tendo e na visão que Jesus estava tendo. Isso acontece muito dentro da igreja. É muito comum. Eu me deparo com isso quase em todos os atendimentos. Eu estou falando de um assunto e a pessoa insiste em falar de outro assunto. Eu praticamente mudo de assunto. Ela está falando do problema e ela quer uma solução para aquele problema. Só que a solução daquele problema não é só a solução daquele problema. É maior. Aquele problema surgiu porque faltou o Espírito Santo. Então, se eu resolvo o problema que a pessoa está vivendo, mas ela continua sem o Espírito Santo, o que vai acontecer? Vai surgir um outro problema, ou outros problemas surgirão. Então, não adianta eu tentar apenas combater o sintoma. A ausência do Espírito Santo gera problemas. Então, quando a gente muda de assunto, tem gente que não entende, porque tem a visão carnal da coisa, que foi o que aconteceu aqui. Olha só, capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, então Jesus estava saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem o quê? A estrutura do templo. Então eles saíram do prédio e os discípulos, mestre, vem ver aqui o tamanho do templo. Olha só, deixa eu mostrar para as suas colunas ali. Vem cá, mestre. Quem foi o arquiteto do templo? Foi Deus que falou como que tinha que ser feito. Imagina você falar para o arquiteto olhar o prédio. É ridículo. Mas a visão deles era uma visão física, carnal, humana, como a maioria das pessoas quando chegam na igreja. Então os discípulos maravilhados pela estrutura do prédio. Olha o que Jesus falou, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês estão vendo isso aí? Vai acabar tudo. Vocês estão maravilhados com uma coisa que tem tempo de validade, tem prazo de validade. Vocês estão maravilhados com algo que daqui a um tempo não vai ter mais nada. E é o que acontece hoje. As pessoas ficam deslumbradas com as coisas desse mundo. Sim ou não? Sim ou não? Carros, casas, isso, aquilo e aquilo outro. E não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. Esse prédio aqui um dia vai tudo passar, pessoal. E quando o anticristo surgir, misericórdia. Quando vier o arrebatamento, que o diabo vai ter liberdade para agir, quem ficar, misericórdia. A gente falou sobre isso em algumas reuniões. Então não vai ficar. Esse corpo não vai ficar pedra, pele sobre pele, ruga sobre ruga, osso sobre osso, vai acabar tudo. Então, Jesus quis mostrar ali para eles a visão espiritual. Hoje as pessoas estão desprezando os sinais. A visão espiritual faz com que eu não despreze os sinais. Cada sinal eu consigo entender o que Deus quer falar comigo. Amém? A gente já está vivendo o fim. Ou você tem dúvida? Versículo 6, 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, tudo isso que a gente está vendo não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação
e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? Princípio de dores. Então, ainda não é o fim. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso já acontece em partes do mundo, onde cristãos são hostilizados, alguns são mortos. Em alguns lugares, ser cristão é crime. Em alguns lugares do mundo, a pessoa declarar, assumir, eu sou cristã, a pena para esse crime é a morte. Se a pessoa é pega com uma Bíblia, ela perde a mão. Cadê a sua Bíblia aí? Em alguns lugares isso é crime. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros. Isso aqui acontece. Você vê escândalo hoje em dia? Você vê ódio de pessoas que estavam na igreja e estavam na igreja ontem e hoje nos odeia? Quem já viu isso? Olha só, a palavra se cumprindo. Diz mais: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você está vendo isso? Isso acontece? Tem falsos profetas? Tem muita gente enganada? Versículo 12. Lê alto. Multiplicação de iniquidade e o amor de muitos. A gente está vendo isso? A iniquidade está multiplicando. Hoje eu botei no meu programa uma matéria do camarada que matou a mãe a tesourada. Aí o policial: vem cá, você matou sua mãe com tesoura. Eu? Não fiz isso não. O outro matou a mulher, pegou o carro dela e foi no bar beber. Mas por que você matou? Não, ela tinha que aprender uma lição. Sabe, são coisas que a gente olha e fala assim: meu Deus, a iniquidade só está multiplicando, o amor só está diminuindo. Se você está enfrentando um problema, está difícil para você, não está conseguindo sozinho, pede ajuda. Fala: pastor, me ajuda, bispo, me ajuda, me orienta. Hoje eu atendi uma senhora que falou: bispo, eu não sei direito como lidar com o problema. E eu falei como é que ela tinha que lidar com o problema. É assim, 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 acabou. Porque às vezes a pessoa, ela quer mudar, ela quer, mas não pede ajuda, não se humilha, é orgulhosa, é pedante. Você não é um super-homem não, pessoal. Você não é a Mulher Maravilha não, você é carne. Aperta isso. Não, forte, vê se dói. Pedi para quem está do teu lado te dar um beliscão, para ver. Você é de carne. Você é de carne. Por isso que Jesus falou: orai. É o quê? Vigiai e orai. Tem que vigiar. Eu digo para você, eu sou de Deus, mas eu vigio a minha carne. Tem que vigiar todo mundo, tem que estar atento comigo. Poxa, a pessoa vivendo uma vida dupla. E é o que ele diz no próximo versículo: mas aquele que nossa, que é glorioso demais. Aquele que perseverar até o fim, eu só vou ser salvo se eu perseverar até o fim. Eu só vou ser vencedor mesmo se eu perseverar até o fim. Não é até o meio do caminho, é até o fim. Doa quem doer. Se eu tiver que desfazer a amizade, eu vou desfazer, mas eu vou perseverar. Amém? Amém? E se a atitude que eu tomar, as pessoas não gostarem, não tem problema, não precisa gostar de mim não. Quem tem que gostar de mim é Deus. Acabou. Amém? Porque eu estou tratando da minha salvação. Eu estou tratando da minha vida eterna. Eu estou tratando do futuro da minha alma. E eu quero que você tenha visão. Não seja como os discípulos nessa ocasião, que só estavam olhando para o físico. Eu quero que você olhe para o espiritual. As suas atitudes vão te salvar
ou vão te condenar. Eu tenho responsabilidade espiritual sobre a sua vida. A sua vida espiritual pesa sobre os meus ombros. Mas a partir do momento em que eu falo a verdade, está na tua responsabilidade. A minha parte eu tenho feito, estou lutando para fazer, mas você tem que fazer a tua. Está dando para entender sim ou não? Tem gente que tem mágoa, está dentro da igreja, ouve a palavra e tem mágoa dentro dela e alimenta aquela mágoa e fica remoendo aquilo. E ela dá uma passadinha lá no passado dela, ela chega lá no passado, revive alguns momentos, aí traz um pouco do lixo de trás aqui para frente para deixar tudo melecado. Faz isso não, o que passou, passou. Ah, bispo, mas eu fui abandonado, e não sei o que tem, e não sei o que está. Para com isso. Para com isso. Eu cresci sem pai. Tive uma mãe que valeu por mãe e pai, mas eu cresci sem pai. Meu pai não foi exemplo para mim. Por um tempo isso foi problema. Tinha mágoa, tinha complexo, aquela coisa de, será que eu fui rejeitado? Aquelas minhocas que o diabo coloca na nossa cabeça. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo e aprendi a viver pela fé, acabou. O Espírito Santo compensou tudo que eu não tive. Amém. Amém. Lembra de Pedro quando estava com o paralítico? O paralítico pediu o que para Pedro? Pediu esmola. Me dá o dinheiro aí. Dá um dinheiro aí, Pedrão. Me arruma um dinheiro aí. O que Pedro falou? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho é maior do que o ouro, é maior do que a prata. O que eu tenho compensa o que eu não tenho. Levanta e anda. O que aconteceu? Ele levantou e ele andou. Então para de olhar para o que você não tem. Aí eu não tenho marido, eu não tenho uma esposa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se você tiver o Espírito Santo, não importa o que você não tem, você tem o que compensa tudo o resto. Amém? Amém, pessoal? Amém, gente? O problema é que você fica olhando para aquilo que você não tem, ao invés de buscar a fonte de tudo, o tesouro dos tesouros. Essa palavra tem que entrar, porque só vai ser salvo aquele que perseverar. Olha o cuidado de Jesus. Você tem que perseverar, porque ele sabia que viriam tempos difíceis, aonde a perseverança seria necessária. Quando ele ascende aos céus, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar o Consolador. Amém? Olha para você, para os seus erros, para as suas falhas, muda, vira a chave, mudança radical. A partir de hoje eu vou ser um homem diferente. A partir de hoje eu vou ser uma mulher diferente. Postura de vencedora, de vencedor. Amém? Porque ele diz mais, o versículo seguinte, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então, aí o fim vai vir. Então, depois que essa palavra for anunciada ao mundo todo, aí vem o fim. Você acha que falta muito para a palavra ser pregada? Com o advento da internet, aonde hoje a informação não é rápida, hoje é instantânea. Já foi rápida, agora é instantânea. Hoje a palavra de Deus está entrando em lugares que não entrava antes. É só o que falta. Quando a palavra for pregada em todo mundo, vem o fim. Isso pode acontecer agora. Isso pode acontecer agora. A gente não sabe onde a palavra está chegando. Está escrito que a palavra não pode ficar presa. Você sabe onde a palavra está chegando agora? Porque agora aqui são 8h49. Mas e nos outros lugares? Que horas são? Onde é que a palavra está chegando agora? Pode acontecer agora. Já pensou? Eu sumindo, o microfone caindo assim. E aí, como é que você ia ficar? Hã? Cadê o bispo? E aí? Por que eu não fui?
A senhora falou uma coisa importante. Algumas pessoas vão perguntar, por que eu não fui? E a própria consciência vai responder. Porque você não largou seu amante. Porque na vida social você é uma pessoa, na internet você é outra. A pessoa vai se responder. Tem pastor que não vai, tem bispo que não vai, tem obreiro que não vai, tem membro que não vai. Eu quero ir. Quem quer ir? Todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer ir. Eu estou falando isso porque eu quero a tua alma salva. Parte a minha alma quando eu tenho que atender alguém que está em pedaços porque ouviu o coração. Às vezes a impressão que a gente tem é que a gente tem mais cuidado com a alma da pessoa que a própria pessoa. O seu bem mais precioso é a sua. Então agora você vai vencer o pecado que você ainda não venceu. Amém? Você vai vencer o sentimento que você ainda não venceu. Você vai vencer tudo que você não venceu ainda. Amém?